Carolina Ercolim, o seu convidado aqui nessa nossa cobertura especial. Estamos ao vivo com imagens também para a internet jp.com.br/ao vivo, Carol. Pois é, estamos com contato com o advogado criminalista, professor de Direito Penal da PUC aqui de São Paulo, doutor Carlos Kaufmann. Obrigada por atender a gente, doutor. Eu que agradeço. Bom, a gente está se deparando aí com um processo em que aparentemente há muitas provas, né? Vídeos, áudios, testemunhos. Nesse caso, tanto o presidente do PSDB, Aécio Neves, quanto o presidente da República, Michel Temer, podem realmente estarem envoltos em processos em que é difícil se distanciar justamente por conta dessas afirmações e dessas provas muito, muito claras, não, doutor? É verdade, mas o que nós temos que pensar nesse exato momento, que é um cuidado que temos que ter, é que nós estamos diante de o que foi falado nos depoimentos. E essas provas precisam ser analisadas e analisadas com muita cautela, com muito cuidado, ainda mais num momento delicado como esse para o país. Então nós temos que ver efetivamente o conteúdo das provas e, a partir deste conteúdo, saber qual foi efetivamente a conduta praticada por cada um. E, portanto, assim, determinar o que cada um fez. E a gente, como o senhor me ressaltou, a gente está de acordo com uma delação premiada, baseada em delação premiada. Agora, nesse caso, a gente dissocia, né? São processos diferentes. Completamente diferentes. Pelo que foi passado, veiculado pela imprensa, são duas condutas absolutamente distintas, que não se comunicam, não tem qualquer relação uma com a outra. Uma é ligada ao presidente da República e outra é ligada ao presidente do PSDB, que não tem qualquer tipo de relação. Então tem que ser apartado e investigado de formas diversas e distintas. E criminalmente, o que muda se o senador já não tem mais o poder do cargo e se por acaso também o presidente Michel Temer renunciar, deixando, por exemplo, de ter o privilégio do foro privilegiado? Eles vão ser investigados e processados pelo primeiro grau de jurisdição, pelo juiz competente. Tem que ver aí também qual é o juízo competente, onde foi praticada a conduta, tá? E não tem que ver se, em princípio, talvez não tenha relação com processos já existentes da Lava Jato, são condutas distintas. Então tem que ver o local do crime, o local em que foi praticada a conduta, e aí isso vai determinar a competência jurisdicional. Doutor Carlos, é Denise quem está falando. O fato de terem prendido já a irmã de Aécio Neves e ter autorizado a prisão dele, o pedido foi encaminhado pelo menos para o Supremo, isso não indica algum crime além do que foi retratado até agora? Olha, para isso a gente teria que ler quais são os fundamentos da prisão. Nós estamos vivendo, Denise, tempos difíceis, tempos que o entendimento acerca da prisão, ele tem sido modificado, e a forma de aplicação de prisão também. Então, se nós formos analisar o histórico da prisão cautelar, histórico de prisão preventiva no nosso país, elas servem para evitar que se altere prova, para evitar que se pratique novos crimes, coisas do gênero. Hoje em dia, o que nós estamos vendo é que a prisão, ela tem sido utilizada, inclusive, diante de eventual gravidade de uma conduta, gravidade de um crime, e tem sido utilizada sem a efetiva necessidade, mas mais diante do fato já praticado. Então teria que analisar o decreto de prisão, ver o decreto de prisão, quais são os motivos. E daí, certamente, no decreto de prisão, está elencado quais são os crimes que estão sendo apurados. Agora, doutor, quando a gente fala sobre as provas, no caso de ontem, muito se falou sobre essa ação articulada, enfim, um processo que veio sendo armado desde o começo, desde o início da delação e etc. E a construção desses flagrantes, né, a construção dessas provas. Como fica isso diante da lei, a validação dessas provas ou não? O que tem validade, o que é que não tem validade e como isso está previsto ou não na legislação? A mesma lei que prevê a colaboração premiada, ela também prevê uma coisa chamada ação controlada. O que é isso? As autoridades policiais que estão investigando, o Ministério Público, enfim, os responsáveis pela investigação, eles podem se inserir, entrar nessa investigação, participar da investigação, desde que isso seja comunicado ao juiz competente com autorização do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário sendo comunicado, o juiz competente, e no caso, tendo visto que a investigação tinha um foro privilegiado, tem que ter sido comunicado obrigatoriamente para o Supremo Tribunal Federal, e ele tem que ter autorizado esse tipo de ação. Feito isso, essa prova tem invalidade. Agora, o que precisa ver, por isso que tem que se analisar com muita cautela, é como essa prova foi colhida e se ela é uma prova
completamente isenta ou se ela foi efetivamente direcionada para esta questão e daí sim ela perde a voluntariedade. Ou seja, todo crime que é praticado, quem pratica um crime, ele tem que praticar um ato voluntário, ele tem que agir de forma espontânea. Ele não pode ser induzido a praticar um crime para se produzir prova, porque se acontece isso, a prova perde a sua validade. Mas marcar um encontro em que as pessoas estariam lá, é uma forma de indução, doutor? Olha, se este encontro foi tão somente para induzir a pessoa a participar disso, tem que ser avaliado e pode ser induzido. Se vocês só traçar um paralelo, por exemplo, existe uma coisa chamada flagrante preparado. O que significa flagrante preparado? Algumas autoridades policiais, antigamente, elas preparavam uma situação para que a pessoa praticasse um crime e pudesse ser presa em flagrante. Existe súmula do STJ, súmula do Supremo, dizendo que este crime não pode existir. Isso não pode persistir no nosso sistema. Ninguém pode ser induzido a praticar uma conduta, induzido a praticar um crime e para ser preso ou processado por conta desse crime. Então, o crime tem que ser um ato livre, espontâneo. Se o encontro é marcado, gravado, e durante o encontro já estava se perpetrando um crime, ok, pode ter validade. Agora, se ele foi induzido a agir desta forma, pode-se falar em crime preparado e pode afastar aí a voluntariedade e, portanto, afastar o crime. Mas por isso que eu falei, neste contexto, tudo tem que ser analisado com um pouco de cautela, um pouco de calma. Infelizmente, nós estamos vivendo um turbilhão de informações, de emoções que às vezes tiram um pouco da clareza do entendimento e da análise da prova. Muito bem, ouvimos o Dr. Carlos Kaufmann, que é advogado criminalista, professor de processo penal da PUC aqui de São Paulo. Obrigada por ajudar a gente a entender também essa história, doutor. Imagina, estou à disposição.